Falando com os principais protagonistas em entrevista na Diana FM. Muito boa tarde, está no ar o programa Falando com, programa semanal na Diana FM, todas as quintas-feiras às 18 horas. Esta quinta-feira entrevistamos Sónia Ramos, eleita deputada pela AD, nas legislativas do passado dia 10 de março. E, em primeiro lugar, quero-lhe agradecer a disponibilidade para esta entrevista. Obrigada eu. Muito obrigada, é um gosto de estar aqui, mais uma vez. Ora, concluímos hoje este ciclo de entrevistas aos deputados, aos 3 deputados que são eleitos pelo Círculo de Évora. Há 3 semanas entrevistámos o Luís Dias, eleito pelo PS. Aliás, há 2 semanas. Há uma semana entrevistámos o Rui Cristina, eleito pelo Chega, e hoje calha-lhe assim esta conversa de mais ou menos 30 minutinhos. E eu tenho começado estas entrevistas por um tema que às vezes as rádios, os órgãos de comunicação social não falam muito deles próprios. E num esforço contra essa tradição, estou a começar estas entrevistas pelo tema da rádio, porque as rádios, muitas rádios, se calhar não foram todas, mas muitas rádios boicotaram as ações de campanha dos partidos nestas legislativas em protesto contra as alterações à lei da rádio. As alterações mais recentes à lei da rádio, e porque não são ouvidas. E, portanto, aqui no nosso caso não fizemos debates, como habitualmente. Enfim, não foi a primeira vez que fizemos boicote à campanha, mas nestas eleições não fizemos debates, entrevistas e não acompanhámos as ações de campanha das várias forças políticas que concorreram pelo Círculo de Évora. Precisamente em protesto contra estas alterações à lei da rádio e também porque as rádios não são ouvidas, o setor não é ouvido. E eu gostava de ouvir sobre isso, se ficou sensibilizada com esse protesto, ainda que tenha sido prejudicada, e o que é que, como deputada eleita, pode fazer para nos ajudar? Bem, antes de mais, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente, que é sempre um gosto. Eu estive aqui recentemente, até ao nível da campanha, e quer ao nível das rádios, quer ao nível da agora comunicação deixe-me esclarecer social. Que quando cá esteve ainda não tínhamos iniciado o protesto. Exatamente, foi, se calhar, foi mês, um pedido um também, mês antes das eleições. da nossa parte, Exatamente. Porque achamos que é muito importante ouvir os órgãos de comunicação social local, precisamente por aquilo que referiu. Ao longo do mandato de 2 anos, ou quase 2 anos, fui de facto sendo informada e falando com os vários protagonistas do distrito, e percebemos que a comunicação social local, não só a rádio, mas também a imprensa escrita local, tem muitas queixas, digamos assim, do governo relativamente ao desenvolvimento da sua missão, porque é de facto uma missão. Informar as pessoas é uma missão, sobretudo nos territórios de baixa densidade, e em que quer a rádio, que tem um papel fundamental ao nível também da companhia das pessoas e daqueles que se encontram no nosso território mais isolados, e que, até do ponto de vista sociológico, a rádio é uma companhia para estas pessoas, sobretudo para pessoas de mais idade que estão nos montes isolados, nas nossas freguesias mais rurais, e, portanto, a comunicação social local tem um papel que, além do vosso ponto de vista, que é a informação, é até de solidariedade, de companhia, portanto tem aqui uma ação social que não pode ser descurada. E, portanto, deste ponto de vista, naturalmente que é um tema que me interessa, porque diz muito às pessoas. Por outro lado, também, considerando a faixa etária da população do distrito de Évora, sabemos que estas pessoas estão ainda pouco conectadas às redes sociais, e aquilo que lhes importa, e a única forma, muitas vezes, de lhes chegar a informação é através da rádio ou da imprensa escrita local. E, portanto, este é um ponto muito importante. E estas pessoas têm que ser informadas do cotidiano do seu território, mas também daqueles que se apresentam para as representar ao nível político, e, portanto, deste ponto de vista, o vosso trabalho, a vossa missão, tem uma importância muito relevante, que não pode ser desconsiderada. É evidente que nos solidarizamos com as vossas reivindicações. De facto, as rádios locais têm que ter condições, nomeadamente financeiras, para desenvolver estas atividades de acompanhamento da política no território, mas sobretudo em altura de eleições, porque os portugueses, todos eles, independentemente do local onde se encontrem, do ponto de vista do território, têm direito à mesma informação para formar uma opinião esclarecida. E, portanto, nós estamos sensibilizados para isto. Julgo até que estaremos em condições,
e agora tenho que fazer um parênteses, sendo conhecido o xadrez político, nomeadamente na Assembleia da República, mas julgo que teremos condições ainda assim de rever, ouvindo naturalmente os protagonistas, e neste caso as rádios locais, mas de rever aquilo que está mal e contribuir para que seja possível manter a informação através da rádio do território, porque a sua pergunta é muito direcionada para a rádio. E, portanto, da minha parte, aquilo que pudermos fazer, com certeza que estamos sensibilizados e que teremos oportunidade de, não direi corresponder a todas as expectativas das rádios, mas provavelmente àquilo que são as vossas bandeiras, e muito justas, às reivindicações mais relevantes, teremos com certeza a oportunidade de corresponder. Muito bem, fica registada essa disponibilidade. Vamos então avançar para a atualidade. Foi à quarta votação que foi eleita a mesa do Parlamento, a mesa da Assembleia da República. Penso que nunca tinha acontecido, ficou surpreendida com isto que aconteceu, porque na primeira votação pensava-se que havia um acordo escrito ou apenas falado entre AD e Chega para a eleição de José Pedro Aguiar Branco como Presidente da Assembleia da República, mas na votação o Chega não votou ao lado da AD e falhou a eleição. Houve 3 eleições que falharam. Ficou surpreendida com esta atitude do Chega? Quem é que fica, neste episódio, nunca antes visto, quem é que fica mal na fotografia, na sua opinião? Olha, eu confesso-lhe que aquilo que se pretendia ontem era eleger a mesa da Assembleia da República, que nos termos da Constituição, além do regimento da própria Assembleia, mas nos termos da Constituição, é o partido mais votado que apresenta um nome, que naturalmente deve ser consensual, que nem sequer era isso que estava em causa, porque era consensual, para presidir à mesa da Assembleia da República. E foi isso que o PSD fez, naturalmente, através do seu líder parlamentar, junto dos outros 3 partidos que têm a maior representatividade na Assembleia da República. E aquilo que foi dito, e várias vezes dito, é que não havia qualquer oposição relativamente a esta proposta do PSD da parte desses 3 partidos. Sendo que o próprio André Ventura terá feito declarações públicas a dizer que apoiava o nome de Aguiar Branco. E depois, na altura da votação, mas ele falava não foi num assim. acordo. Ele falava num acordo. Eu não lhe dou esse nome. Porquê? Porque estamos esperando o cumprimento daquilo que diz a Constituição da República Portuguesa, que deve ser algo unanimemente reconhecido e aceite por todos aqueles que são democraticamente eleitos. Portanto, não passa pela cabeça de ninguém que algum partido ou alguma força política não queira cumprir aquilo que está na Constituição. Portanto, houve contactos com os presidentes dos partidos representados na Assembleia da República, que também são deputados nesta altura, e, portanto, eles sabiam qual a proposta que ia ser apresentada. Depois, André Ventura deu o dito por não dito, que, aliás, vem sendo hábito nas declarações públicas de André Ventura. Eu estou convencida que os portugueses que votaram Chega não se reviram nesta postura, porque nós não podemos dizer uma coisa numa hora e, passado meia dúzia de horas, dizer outra coisa. Se isso for na nossa vida particular, eu julgo que é suficientemente mau. Se for ao nível da representatividade das instituições democráticas, nomeadamente da Assembleia da República, que é a Casa da Democracia, isso assume uma gravidade que eu julgo que ninguém pode ficar indiferente. E, portanto, o que aconteceu não foi, de facto, bonito, sendo que, ao dia de hoje, está resolvida a questão do Presidente e da mesa. O PSD manteve a sua palavra relativamente à eleição do Vice-Presidente indicado pelo Chega, que eu quero realçar. O PSD é um partido de palavra e, apesar daquilo que André Ventura fez, que eu julgo que lhe ficou mal, nós continuamos a manter a nossa palavra e, ao contrário da maioria absoluta do PS, agora o Chega tem um vice-presidente indicado pelo seu partido na mesa da Assembleia, que é aquilo também que diz o regimento e a Constituição da República. Portanto, fica mal na fotografia ao Chega e André Ventura. É isso que... Eu julgo que sim, sobretudo porque voltou a sua palavra atrás. E quem representa, como ele diz, mais de 1 milhão de portugueses, não se pode dar ao luxo de ter estas hesitações, porque é o país que está em causa. Sem mesa da Assembleia nada pode funcionar. Portanto, durante horas, não é? André Ventura fez um número que pôs em causa o normal funcionamento das instituições, que é isso que estamos a falar. Não terá sido estratégia para juntar PS e PSD e apontar o dedo ao PSD depois que se aliou ao PS?
neste início de legislatura? Poderá ter essa leitura. No cumprimento da Constituição da República Portuguesa, eu acho que não deve haver estratégias nenhumas. Há o cumprimento da Constituição. Ponto final. O PS e o PSD fizeram este acordo que permitiu ultrapassar este impasse. Sente-se, enfim, como eleita pela AD, o PSD lidera essa coligação. Certo. Sente-se bem com este acordo, com este primeiro acordo neste início de legislatura para ultrapassar o impasse e eleger a mesa da Assembleia? Tinha que se ultrapassar um impasse como todos sabemos, a política é a arte do possível. E, portanto, face à atitude do Chega, provavelmente não restariam outras possibilidades para constituir e eleger a mesa da Assembleia e eleger o seu presidente e passar para o passo seguinte, que é a constituição do governo, porque o país não pode parar. Vamos ter, estamos à hora que esta entrevista está aí para o ar, estamos a gravar cerca de 2 horas antes da entrevista ir para o ar. Ainda não sabemos quem é que é o governo, nem sabemos se vai ser divulgado a seguir ao encontro entre o primeiro-ministro indigitado e o presidente da República. Não sabemos se vão ser divulgados os nomes dos ministros, mas é certo que vamos ter um governo minoritário. O que é que acha que vai acontecer? Acha que, obviamente, que a governação não vai ser fácil neste período? Não vai ser fácil, mas isso também não surpreende, porque logo conhecidos os resultados eleitorais na noite de 10 de março, percebemos que o xadrez é muito complexo. Sendo que eu acredito muito no primeiro-ministro, a esta data ainda indigitado, e acredito na sua capacidade de formar uma excelente equipa com capacidade para implementar o nosso programa eleitoral. E, sobretudo, resolver os problemas das pessoas. Os portugueses, neste momento, estão à espera de ver os seus problemas resolvidos no mais curto espaço de tempo, uma vez que o governo anterior, em 8 anos, não foi capaz de corresponder às principais preocupações das pessoas, e tanto assim é que passaram de 120 deputados para 78. Portanto, os portugueses quiseram uma mudança clara. Nós estamos muito esperançosos e com muita força e com muita convicção de que vamos cumprir, com dificuldades, como é natural, com negociações ou propostas ou conversas complexas, demoradas, em que haverá avanços e recuos, mas, no final do dia, nós acreditamos na responsabilidade dos partidos democráticos e é esta a palavra que eu quero deixar. Nós temos que acreditar que as forças representadas na Assembleia da República estão de boa fé e querem contribuir para a resolução do problema das pessoas. Incluindo com o Chega, depois desta desilusão com o Chega nesta... O Chega terá o papel que entender. Elegeu 50 deputados e, enfim, a esperança é sempre a última a morrer. André Ventura não terá, com certeza, sempre este tipo de atitudes, porque sabe que vai perder eleitorado. E só nos resta esperar que estejam ali 50 deputados da nação que queiram contribuir para resolver o problema das pessoas. Porque eu estou convicta que nós vamos conseguir fazer as conversações e em alguns casos, temas de regime, que vamos ter esse apoio maioritário dos deputados e das forças políticas. Agora será difícil, será com certeza, será complexo, mas não podemos deixar de ter esperança na responsabilidade das forças políticas eleitas para a Assembleia da República. Muito bem, eu gostava de lhe fazer perguntas sobre o Governo, mas ainda não sabemos sequer o programa, é só no dia 10 de abril é que será entregue o programa na Assembleia da República e o nome dos ministros será divulgado se calhar ainda hoje ou nos próximos dias. Portanto, se calhar passávamos já à fase das eleições, porque, no fundo, este ciclo de entrevistas aqui na Diana FM, o objetivo era precisamente fazer o rescaldo das eleições. Muito bem. Sei que já passou algum tempo, os nossos ouvintes dirão que já passaram umas 2 semanas, ou mais de 2 semanas das eleições, mas gostava de ouvir. Começamos pelo Círculo de Évora? Muito bem. Então, qual é o balanço que faz? O PSD consegue a sua eleição, aliás, a AD consegue a sua eleição, portanto, a senhora deputada renovou foi reeleita nestas eleições pelo Círculo de Évora.
Não, o que eu lhe perguntava era se foi o resultado que esperava ou esperava um pouco mais além, aqui no Círculo de Évora. Nós trabalhámos muito, como trabalhamos em todas as campanhas, e queríamos muito e tínhamos um objetivo muito ambicioso, de facto, que era sermos a Aliança, neste caso a Aliança Democrática, ser a coligação mais votada do distrito. Aumentámos a nossa votação relativamente a 22, de forma significativa, ficámos em segundo lugar, reelegemos o deputado e, portanto, deste ponto de vista, direi que os objetivos foram totalmente cumpridos, sendo que nós, enfim, tínhamos aqui uma ambição que sabemos, até historicamente e sociologicamente, que seria muito difícil ficar em primeiro lugar, até porque não é alheio este resultado, seguramente, todo aquilo que é o histórico político do próprio distrito, a composição política das autarquias e, portanto, tudo isto, naturalmente, e muitos anos de poder, naturalmente, de forças de esquerda no distrito, mais CDU, agora menos, mas mais PS, e, portanto, naturalmente que tudo isto tem implicações naquilo que são depois as votações para umas eleições legislativas. Deixe-me perguntar, não sabe a pouco este resultado no Círculo de Évora, tendo em conta que o PSD já tem 4 câmaras, enfim, nas últimas autárquicas teve um resultado que surpreendeu, penso que enfim, concordará claro comigo, surpreendeu todos. E numa altura em que já tem 4 câmaras e que está a emergir como partido que, enfim, ultrapassou aquela fase em que era mais difícil ao ter câmaras, ao ter eleitos, não fica um resultado aquém, até mesmo tendo em conta o desgaste que um governo com 8 anos, um partido que está no governo há 8 anos, tem. Não acha que fica aquém? Eu não acho que fica aquém, sendo que nós fomos ambiciosos quando nós próprios nos impusemos os nossos objetivos. Mas temos que olhar para tudo aquilo que é o histórico, e o histórico não é indiferente a tudo isto. Há uma página que se virou em setembro de 21 relativamente às autárquicas, mas é uma página, do ponto de vista histórico, muito recente. E, portanto, há que consolidar, e estamos, julgo eu, a consolidar pelo extraordinário trabalho que os nossos autarcas estão a fazer, mas passaram apenas 2 anos e pouco relativamente às autárquicas e, portanto, é preciso, como sabemos, para mudar uma página definitivamente, para mudar uma página política e para mudar a cor de um distrito, é preciso vários anos, muitas vezes até, e nós para chegarmos aqui levámos 5 décadas praticamente, não é? E, portanto, não podemos esperar que em 2 anos e meio houvesse uma mudança absolutamente estrutural, sendo que eu julgo que o processo e o caminho que estamos a percorrer demonstra solidez, demonstra consolidação, demonstra que as pessoas estão a acompanhar o nosso trabalho, quer ao nível da deputada eleita, quer ao nível das autarquias, com muito interesse e que se estão a rever nele. Significa que nós conseguimos ir buscar mais eleitorado, não só à abstenção, mas eventualmente àquilo que é chamado do centrão, pessoas que vão votando PSD, PS, de acordo com as suas expectativas e com a sua circunstância naquele momento, como sabemos, e até de acordo com a frustração ou não das suas expectativas relativamente a casos muito concretos, porque sabemos que é assim, as pessoas também votam de acordo com a sua circunstância concreta e não muitas vezes do ponto de vista ideológico, e, portanto, eu julgo que foi um bom resultado, até porque nós tivemos aqui um fenómeno que não era conhecido em outras eleições e que é muito recente e que tem a ver com a outra força política que foi eleita no distrito e o Chega, estamos a falar do Chega. Exatamente, com o Chega, e que naturalmente quem vota Chega, e sabemos isso, não são pessoas de esquerda, portanto são pessoas que votaram ou que se identificaram com, de alguma forma, o nosso centro, o nosso espectro político. Admite que alguns eleitores que já tenham votado no PSD desta vez tenham votado no Chega? Eu julgo que sim, eu julgo que sim, mas não foi só PSDs. Quando eu digo que este partido, teoricamente, vai buscar pessoas ao centro-direita e muito mais do que isso, e, enfim, alguma direita radical e pessoas que, provavelmente, isso aconteceu com a abstenção, não tinham ainda observado no espectro político português um partido de extrema-direita em que se revissem. E o que é certo é que hoje há muita gente que se revê neste partido de extrema-direita, como é o Chega, não é? E teve esta surpresa para alguns, que foi ir buscar votos a todo lado, incluindo a abstenção, porque é essa a leitura que temos que fazer. Aqui no caso do Círculo de Évora, o Chega apostou num antigo militante do PSD.
não é extrema-direita. Ele não sei se é se não. Provavelmente é porque se foi para o Chega é porque não se revia na social-democracia. Mas isso é algo que só ele é que consegue responder. Eu não lhe consigo responder. Agora, de facto, e sabemos que é assim, aliás, muitos, não direi muitos, mas alguns deputados neste momento eleitos pelo Chega foram pessoas que contribuíram e tinham cargos até autarcas, antigos autarcas do PSD. E, portanto, isso é o que é. E o Chega... enfim, eu não direi essa capacidade porque julgo que não é uma capacidade, mas de facto conseguiu ir buscar pessoas que faziam parte do quadro de militantes do PSD. A razão pela qual eles foram é que eu não sei explicar. Então, sendo assim, para a AD, este resultado no Círculo de Évora pode ser encarado como uma vitória ou não? Ou seja... este resultado em que a AD sobe, de facto, em relação Sim. às eleições anteriores, quer dizer, agora tinha que fazer as contas, juntando o CDS-PP, que há 2 anos atrás concorreu sozinho, mas mesmo assim subiu. Teve cerca de 800 votos. Exatamente. CDS, quando concorreu sozinho, nós tivemos a mais de 3 mil votos. Portanto, significa que... É uma vitória, encara que é uma vitória, não é uma derrota. Não é uma derrota, é uma vitória. Porquê? Porque nós tivemos sendo assim, lutar... Diga. Com forças que não estavam neste espectro político, não é? Que tinham concorrido há 2 anos, mas que, enfim, como sabe até, o candidato de há 2 anos do Chega era uma pessoa, enfim, que agora do que sei também até já se afastou-se do Chega, mas que, pelo menos nos debates em que eu tive, não marcou presença, portanto, no fundo, julgo eu que era uma candidatura para marcar agenda e, desta vez, o Chega, de facto, teve aqui outra postura, com mais pujança do que há 2 anos atrás. E, portanto, face àquilo que também era expectável, porque toda a gente sabia que, a nível nacional, o Chega, de facto, ia eleger muito mais deputados do que os 12 que tinha. Mas sim, as forças políticas candidatas tiveram que lidar aqui com mais um elemento que é relativamente novo no cenário político e também no distrito, e desse ponto de vista foi uma vitória, porque se olhar, nós temos um bloco à esquerda, que é o Partido Socialista, que vem de uma maioria absoluta, em que consolidou também o seu eleitorado, ou havia consolidado o seu eleitorado ao longo dos 8 anos, que roubou votos a toda a esquerda e por isso conseguiu uma maioria absoluta, acabou com o seu parceiro da geringonça, com o PCP, quer no Parlamento, quer no próprio distrito de Évora, onde ainda eram, enfim, uma força com muita expressão, e lá está historicamente com muita expressão e que neste momento tende de facto a desaparecer, aliás, ao nível da Assembleia da República. Então, sendo assim, o PS e o PCP são os derrotados aqui no Círculo de Évora? O PCP, claramente, e o PS também, porque há uma transferência de votos, além da abstenção ter-se reduzido de forma significativa, e saúdo também os eleitores que desta vez foram votar, não há qualquer dúvida. O PS perde um deputado, a CDU perde representação na Assembleia da República por Évora e por Beja, é claramente uma derrota, sendo que a CDU nunca as assume, o PCP, melhor dizendo, mas é uma grande derrota. E, portanto, nós não só conseguimos a reeleição, como neste panorama, com um outro partido que, de facto, rouba votos a toda a gente, mas estou em crer que rouba mais à direita, naturalmente que eu acho que é uma vitória, é um resultado muitíssimo positivo relativamente àquilo que são as circunstâncias, porque cada eleição tem as suas vicissitudes muito concretas e este xadrez era muito complexo. A nível nacional, no conjunto do país, do território nacional, a análise é parecida? Ou é a análise que faz? Qual é parecida. É claro parecida, que não é? Parecida. É parecida e eu julgo que é extrapolável por isto. Há uma nova força política que tem uma ascensão que é muito significativa. Há um Partido Socialista que foi crescendo em 8 anos, do ponto de vista do eleitorado, e, portanto, foi sedimentando também, naturalmente, e fidelizando os seus eleitorados, não é? Que são vários, até por via do conjunto das nomeações e outras coisas mais. E, portanto, nós sabemos, quando as pessoas vão votar, pensam também na sua vida concreta, como eu disse há pouco, na sua circunstância. E, portanto, nós tínhamos aqui um panorama que era difícil e, portanto, desse ponto de vista, eu julgo que nós tivemos um resultado muitíssimo bom porque nos permite
formar governo e melhorar a vida das pessoas, que é isso que nós queremos. Mas tal como eu lhe perguntei em relação ao Círculo de Évora, pergunto-lhe o mesmo em relação a nível nacional. Não fica aquele sentimento que sabe a pouco, tendo em conta os 8 anos de governo do PS, tendo em conta que, enfim, até pelas sondagens que davam um resultado, uma distância um pouco superior, este resultado quase taco a taco ali na noite das eleições, aliás, que durou até saber o resultado da imigração, não sabe a pouco. Nós queremos sempre mais tudo na nossa vida, não é? Nós queremos sempre mais tudo, sendo que este resultado é muitíssimo significativo, porque, como lhe disse, havia aqui dois grandes blocos que, de facto, porque governou 8 anos e vem de uma maioria absoluta, e em que fidelizou muito eleitorado, que afinal depois lhe faltou, e a extrema-direita em ascensão, que consegue aqui, de alguma forma, também ser populista e dessa forma ter um diálogo que é apelativo para os mais descontentes e, portanto, desse ponto de vista, o nosso resultado foi o melhor, porque foi o mais votado, nem que fosse por um voto, por um se perde, por um se ganha, e, portanto, isso é que é importante. Vamos formar governo e vamos corresponder às expectativas das pessoas. E esta viragem do país à direita, porque tínhamos uma maioria parlamentar de esquerda e agora temos uma maioria parlamentar de direita, isso dá alguma segurança ou acha que, como já se viu, não dá segurança nenhuma ao governo minoritário? Não, eu acho que dá segurança, porque a leitura dos resultados não pode deixar de ser, os resultados macro, porque as pessoas quiseram de facto uma mudança e quiseram mandar o PS para casa, porque estavam de facto fartos do PS e nós não podemos ignorar os casos e casinhos, a arrogância, o habituem-se e, portanto, eu acho que as pessoas nesta eleição disseram que não querem esse estilo de governação. E, portanto, mandaram o PS para casa, mandaram-no ser oposição e, também respondendo um pouco à sua pergunta anterior, são os resultados que os portugueses quiseram expressar na urna e esses têm que nos deixar sempre muito confortáveis, seja para governar, seja para estar na oposição, porque a democracia é isto mesmo. E, portanto, é com essa maioria que, de facto, é relativa, que nós vamos governar e fazer o melhor possível e esperar a responsabilidade dos outros. E acredita que este governo minoritário vai durar os 4 anos? Nós não podemos eu não posso fazer esse diagnóstico. Porquê? A geringonça, toda a gente dizia ao início também que não iria durar. Lembro-me tantos, todos, ninguém se atrevia a dizer que durava os 4 anos e ela durou. Portanto, nós vamos governar passo a passo, com a legitimidade que temos, num governo minoritário, tentando encontrar pontos naturalmente com os partidos democráticos para fazer passar a resolução dos problemas das pessoas e é nesta circunstância, de forma muito humilde, que nós nos temos que posicionar. Será um governo minoritário, toda a gente sabe, na Assembleia da República também não temos uma maioria absoluta que nos permita fazer passar todo o nosso programa eleitoral, portanto vamos ter que ponderar aquilo que são os projetos consensuais entre todos e tentar convencer naturalmente todos os deputados de que aquelas propostas são benéficas para as pessoas e é neste patamar, julgo eu, que nós vamos ter que governar, quer a Assembleia, quer o Governo. Muito bem, estamos na reta final desta entrevista. Foi eleita deputada em 2022, pela primeira vez. Sim. Gostou de cumprir este mandato de deputada? Ou seja, é entre aspas, um trabalho na política que lhe agrada? Agrada muito bem, agrada imenso. Sendo que nos últimos 2 anos esteve como deputada da oposição, com mais visibilidade, estando agora do lado do governo. Vamos ver como é que funciona agora. Vamos ver como é que funciona agora. Sim, de facto, a Assembleia da República e o xadrez político é este. Quando se está em oposição, a Assembleia da República é o palco por excelência para fazer essa oposição. E, portanto, até do ponto de vista da comunicação social que nos acompanha, naturalmente que a expressão e a visibilidade que se tem quando se está na oposição é diferente daquela que se tem quando se pertence ao partido
que governa Portugal. E, portanto, estou expectante também para saber em que moldes o dia-a-dia vai ser passado, como é que as coisas vão acontecer, sendo que é igualmente desafiante. A postura é diferente, não é? A postura é diferente. Claro no fundo, nestes últimos 2 anos, foi ali quase como um polícia do governo do PS. Agora vai também quer ter essa postura também? Agora com o PSD vai ter essa postura também de continuar a reivindicar, enfim... Isso eu vou continuar a reivindicar. E melhores condições para a nossa região. Exatamente, exatamente. Como é que pretende cumprir? Nós vamos, naturalmente. É assim, eu espero não ter muito trabalho desse ponto de vista, porque... estou convencida que o meu partido vai cumprir o seu programa eleitoral. E, portanto, desse ponto de vista, estou tranquila, porque estão lá também as medidas que nós gostaríamos de ver concretizadas no nosso território e que são as bandeiras de sempre e que são conhecidas e que, enfim, não há aí grandes novidades relativamente a isso. Agora, é evidente que vou estar muito atenta e que vou pedir muito ao Governo, e isso é um trabalho que não é feito naturalmente no plenário da Assembleia da República. É um trabalho que nós tentamos articular naturalmente de uma forma discreta, porque somos governo e não é a Assembleia que vai concretizar, é o governo, e portanto aquilo que eu tenho que estar muito atenta é que o governo vai concretizar, e estou ciente, já o disse, estou ciente e muito esperançosa de que vamos ter condições para realizar o nosso programa eleitoral, onde cabem naturalmente as bandeiras do PSD de Évora, do Distrito de Évora. Tenho ideia, nestes últimos anos, esteve muito empenhada na área da agricultura. É um tema que vai continuar a seguir. Que áreas é que gostava agora nesta nova legislatura de seguir? Pronto. Enfim, eu sei que os deputados têm, às vezes, contrariamente à ideia de muitas pessoas, os deputados têm muito trabalho e têm muitas áreas em que se podem dedicar e às vezes têm que escolher áreas com que se identificam mais ou que acham mais importante para a sua região. Sim. Que áreas é que gostava de seguir agora nesta legislatura que agora se inicia? Fim da outra, nós agora estamos livres, digamos assim, para escolhermos as áreas novamente que entendermos, pode ser uma continuidade ou podemos tentar ter áreas novas, sendo que, como calcula, tudo isto tem muito a ver também com a experiência profissional de cada um e com as áreas de eleição que cada um prefere trabalhar. E tem muito a ver com a composição que estiver neste momento no Parlamento. A área da agricultura é uma comissão em que eu gostaria de continuar. É evidente que, à data de hoje, esse processo ainda não está sequer encetado e que vamos ter a oportunidade todos de nos pronunciarmos relativamente a isso. A questão da agricultura é uma matéria que eu gosto e que tenciono continuar. Agora, isto tem muito a ver também com os encontros e as composições que cada partido tiver que fazer para indicar para cada comissão. A Segurança Social, como é sabido, fez parte sempre da minha atividade profissional, do meu percurso profissional. Estive também na área da educação, mas agora nós também temos que perceber quais são as diretrizes, digamos assim, do nosso grupo parlamentar, que nos irá encaixar de forma a termos os melhores em todas as comissões. E quando digo os melhores, é aqueles que tiverem mais conhecimentos também técnicos dentro de cada uma das áreas. Estou também tranquila relativamente a essa questão. Muito bem, chegamos ao fim da nossa conversa. Não sei se ficou algum assunto que gostaria de abordar, ainda temos algum tempo. Eu acho que falámos de tudo um pouco. Olhando aqui mais em pormenor aos resultados das eleições, acho muito significativo, por exemplo, a AD ter ficado em segundo lugar em Montemoro Novo. Não é por ser o meu concelho, mas lá está o histórico político e sociológico deste concelho, que só em 21 deixou de ser do PCP, e que é uma autarquia neste momento PS, mas em que o resultado foi e tem vindo a crescer do ponto de vista das legislativas, é muito significativo, porque era a muralha da China no distrito de Évora, enfim, agora eventualmente será Arraiolos, mas o que é facto é que em 2, 3, 4 anos, ou nem tanto, mas há aqui uma mudança sociológica no concelho de Montemor, do ponto de vista político, das escolhas políticas, que é interessante perceber. E em que tivemos quase 2.000 votos, o que não é pouco, num concelho que sempre foi muito, 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 muito à esquerda. E, portanto, acho que é importante. E, enfim, ganhámos 4 juntas de freguesia, no distrito, é certo, mas em que ficámos em primeiro lugar.
uma delas a União do Centro Histórico de Évora, também é interessante, a União de Freguesias de Estremoz. Enfim, são sinais, são pontuais, isto é uma leitura conselhia, naturalmente, mas são sinais interessantes do trabalho. Ganhou o PS, não é? Em todos os conselhos ganhou o PS. Mas Ainda falta o quê para o PSD, ou coligações lideradas pelo PSD, passar o PS? Falta continuarmos a trabalhar, falta passar mais algum tempo. Falta a alguns presidentes de Câmara, isto muito em concreto, atingirem o limite dos seus mandatos, porque normalmente é nessa fase também. Nós conseguimos câmaras sem chegar aí, mas essa fase é uma oportunidade para se mudar de ciclo. Porque o português e o alentejano gostam de manter aquilo que conhecem, e só mesmo ou na mudança de ciclo, ou quando aconteceu vários episódios que consideram inconcebíveis ou intoleráveis, é que mudam o seu sentido de voto. E, portanto, isto nas autárquicas nós sabemos que se vota muito na pessoa, mas é muito assim. Portanto, normalmente um presidente de Câmara, em circunstâncias normais, está até ao limite dos 12 anos. E, portanto, nós vamos ter algumas mudanças também no distrito em 25. Como lhe disse há pouco, o processo de mudança começou em setembro de 21, passaram 2 anos e pouco, do ponto de vista da mudança do eleitorado é muito pouco ainda, mas é um trabalho que se tem consolidado, é um trabalho em que o PSD tem dado provas de que está de forma consistente a merecer a maior confiança, cada vez mais a maior confiança dos eleitores, nos vários processos eleitorais, e eu estou convencida que, como não sou ainda muito velha, que terei ainda a oportunidade de ver e de participar e de dar o meu contributo para que o distrito de Évora seja totalmente laranja, e estou muito convencida que um dia lá chegaremos. E, portanto, este percurso, que é difícil, que é complexo, que exige muito a todos nós, mas é um processo que chegará com certeza a esse grande objetivo, que é consolidar de forma muito, muito firme o projeto do PS no distrito. Muito bem, agora sim, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado. À Rádio Diana e ao Sérgio também pela simpatia do convite. Muito obrigada. Eu é que agradeço a disponibilidade. Quanto ao programa Falando Com, fica por aqui. Regressamos 2 a 8 dias com um novo convidado. Boa tarde. Falando com os principais protagonistas em entrevista na Diana FM.